Olá, seja muito bem-vindo à Conexão Cast. Estamos estreando aqui esse novo formato na Conexão, que a gente vai estar sempre se reunindo aqui, conversando sobre RH, sobre liderança, sobre desenvolvimento de pessoas. E para estrear, a gente já quis trazer um tema que está bem alto no momento, que é falar sobre trabalho remoto, sobre a adaptação dos trabalhos, das frentes de trabalhos do RH para o remoto. E aí, pra gente iniciar esse bate-papo, eu trouxe aqui dois convidados de peso pra gente conversar sobre isso. Primeiro, Ricardo Vasconcelos, que é mega especialista em mídias educacionais, de educação corporativa, tem mais de 15 anos de experiência com RH, em empresas de grande porte como Contax, Aferolab, Login, amante da literatura, pai da Clarice e hoje consultor aqui da Conexão Talento. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Lucas. Tudo bem, pessoal? Ao lado dele, Simone Choim, mega especialista também em gestão de RH, com mais de 25 anos de experiência, atuando em recrutamento, treinamento, comunicação interna. Já liderou equipes com sei lá quantas pessoas. É mãe do Cauã, apaixonada por cachorros, em especial a Julie, que é a sua cachorra preferida. E confeiteira oficial do time da Conexão Talento, atualmente líder de talentos da Conexão. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Lucas. E aí, animados para esse bate-papo? Sim. Começa bem essa manhã. Muito legal. Muito legal. Queria começar trazendo uma frase aqui que quando a gente estava pesquisando sobre o tema, eu junto com a Marcela a gente viu, que é o seguinte, né? Tem um cara que é o fundador da Reddit, Alex, e que ele falou o seguinte: o trabalho remoto é o futuro do trabalho. Simplesmente isso. E eu queria ouvir de vocês. Faz sentido isso? Vocês veem realmente que isso é uma tendência já comprovada ou ainda tem algum caminho a ser trilhado para evoluir para esse cenário? O que vocês acham? É curioso que esse termo, né, que ele usou é o título do livro de um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi. Esse livro, salvo engano, deve ter cerca de 15 a 20 anos, talvez. E ele fazia algumas projeções, ele é um sociólogo e estuda muito o tema, né, essas relações de trabalho e tudo mais, e ele fazia algumas projeções. Lembro que no livro ele não falava especificamente do trabalho remoto, né? Acho que à época acho que isso não estava tão em voga, mas ele já vislumbrava modificações muito fortes nessas relações, né? E eu vou na linha da pessoa que citou, qual o nome? Alex. Eu vou na linha do Alex, assim. Porque vale a gente também ponderar, né, e tentar, talvez, aqui na nossa conversa, delimitar o que é necessariamente esse trabalho à distância, esse trabalho remoto. Acho que o que a gente viveu nesse nosso último ano e meio, né, foi um modelo muito peculiar e muito restrito do trabalho remoto, né? A gente viveu um processo pandêmico, estamos vivendo, na verdade, né? Eu nem chamaria de trabalho remoto, porque você ficar em casa sem ter acesso à sua família, seus amigos, sem poder escolher aonde trabalhar, né? Eu acho que o trabalho remoto está muito ligado à liberdade. Sim. E a gente não teve liberdade nesse período, né? Exato. Confinamento coletivo, e nesse confinamento coletivo você fazia uso do que tinha disponível, né? Muitas empresas já estavam mais maduras nesse sistema, outras nem tanto, mas ainda assim um uso muito restrito das possibilidades do remoto. É isso que eu queria dizer de fato, né? Então eu acho que sim, vou na linha do Alex, e ao mesmo tempo acho que vale uma reflexão nossa da pulverização das possibilidades do remoto, né? Sim, verdade. O que a gente viveu nesse último ano e meio, mais uma vez, não está posto ali todas as vertentes do que pode ser um trabalho remoto. Esse é um ponto de vista. Verdade. Fomos obrigados, né, na verdade, né, a ter essa modalidade que, na verdade, estava se iniciando, né, com empresas de grande porte, né, nessa modalidade. Porém, veio, né, uma avalanche aí que a gente teve que se moldar e se reestruturar de uma forma, né, uma mudança muito drástica para que isso acontecesse, né? Sim. Então, eu acredito que é uma tendência, sim, mas gera uma reflexão de como que isso vai estar sendo para os próximos anos, né? Sim. E vocês veem que assim, né, o trabalho remoto é o futuro. Tem muita gente que tem dúvida, né? O que é o trabalho remoto? E confunde até o conceito de trabalho remoto com home office, é a mesma coisa. E acho que é importante a gente trazer aqui essa diferença, porque não é a mesma coisa, é muito diferente. A empresa simplesmente falar, a partir de agora você trabalha em casa
3 vezes na semana, isso não é trabalho remoto. Exato. Tem que ter toda uma estrutura de cultura, de preparação, de pensar no remoto primeiro, de dar prioridade a esse tema, de não dar mais dificuldade a quem está à distância, porque Exato. a gente vê em muitas empresas ainda que certas coisas só podem ser feitas no presencial. Se a pessoa não está na empresa o tempo necessário, talvez ela seja penalizada de alguma forma. Né? Então, é muito um discurso que nem sempre está... mesmo no cenário que a gente está vivendo, ainda tem muito essa questão do controle, da falta de dar liberdade para o colaborador. Né? Exato. Me fez pensar em 2 pontos essa tua fala, Lucas. Eu já tive experiência de coordenar e gerenciar equipes remotas. Então, hora estava no Rio e parte da equipe estava em São Paulo, hora estava no Rio e parte da equipe estava em Vila Velha, enfim. Então, eu já tive essa experiência muito antes de se discutir isso com tanto afinco como a gente vem discutindo hoje, né? E uma das coisas que eu percebi, assim, você não tem como espelhar um modelo gerencial de método, controle, aplicado ao presencial, aplicado a equipes remotas. Então, assim, só que a grande cilada que muitas empresas entram, muitos gerentes entram, é tentar fazer esse espelhamento, assim, a dinâmica com o trabalho, as tarefas, enfim, como precisa ser feito, né? E a dinâmica com o tempo para equipes remotas, ela se dá de forma diferente. E é muito comum a gente tentar espelhar. A gente viu vários casos agora nesse modelo pandêmico, né, de empresas tentando fazer literalmente um espelhamento a como eu controlo tempos e movimentos do meu colaborador, do meu funcionário, enfim, dentro desse ambiente remoto. Tratando uma ferramenta de conferência e simplesmente estou remoto, né? Era isso que eu precisava. Talvez o cara queria até colocar uma catraca na casa de cada funcionário. Falar, não, se ele sair de casa eu controlo e tal. Enfim, então não é bem assim. Você precisa ter um pouco mais de sagacidade para entender qual é o teu negócio, qual é o teu modelo, como que se dá a tua produção, né? Sim. E a partir daí entender como ela se adequa nessa relação à distância. Né? Perfeito. E eu já queria agora trazer o nosso tema para essa questão do RH, né? Já que a gente vai falar disso. O RH estava no meio desse processo, né? Talvez uma das partes mais importantes nessa adaptação, porque é a área que cuida das pessoas. Exato. E as pessoas foram as mais impactadas nesse período. Lá no início, né, eu lembro aqui na Conexão, quando a gente estava sendo, né, o RH de várias empresas e houve essa transição. E a gente teve que repensar tudo que estava planejado, ações que estavam em andamento, tiveram que ser interrompidas, reformuladas. Então foi uma área extremamente impactada, né? Acho que tem coisas boas disso também, ele ganhou mais visibilidade, teve que se adaptar muito rápido, coisa que o RH estava um pouco engessado. Mas eu queria que vocês comentassem, assim, olhando para o RH, qual foi essa mudança que teve, que vocês veem, olhando já para esse 1 ano e meio que a gente viveu, ainda estamos em pandemia, mas qual foi a evolução que já aconteceu nessa área de lá para cá? Eu acredito que, assim, a primeira situação, né, foi se deparar com essa questão, né, de estar todo mundo presencial e a gente ter que automaticamente, né, trabalhar com pessoas de uma modalidade de forma diferente, né? E como é que eu penso, né? A pessoa tem uma liderança e tem uma equipe, às vezes grandes, né? Muitas vezes grande, e aí como é que você vai lidar, né? Aí conversa com a parte de TI para ver se tem algum software e aí eles correm para fazer tudo isso, né? E aí você tem a questão da administração do tempo. Como é que você vai se adaptar a isso e de ter uma interação, qual é a plataforma que você vai utilizar, né, nesse primeiro momento. Então, assim, foi uma série de coisas que nós tivemos que pensar de imediato, né? Os treinamentos que estavam também em andamento, como é que você faz agora, né? Delimita um tempo para aquele treinamento, enfim. É uma série de coisas que foram pensadas de uma forma muito rápida, né, para a gente poder se adaptar a esse novo momento, né? Então, acredito que evoluímos, né, porque tivemos que evoluir, mas eu acredito que a gente tem muita coisa ainda para, transformar esse nosso momento que vivemos. O que ficou de bom e o que ainda, né, precisa ser modificado. Sim, porque acho que tem muitos pontos que... Foi um pouco do que o Rick comentou, né? As empresas adaptaram certos temas e isso foi importante,
mas muitas adaptações foram feitas de forma errada. Sim, E essas empresas colheram os resultados negativos dessas adaptações erradas. E talvez estejam colocando a culpa disso no trabalho remoto e não no cenário que a gente está vivendo, que é muito errado. Exato, porque vale essa consideração, né, que a Simone pontuou muito bem. A velocidade, então assim, foi um movimento coletivo, global, de trabalhar de forma remota. Então assim, por conta de um processo de saúde pública, né? Então, não tinha como. Então, a velocidade foi um agravante nesse processo, né? Certamente. E aí, óbvio, empresas já estavam mais maduras para o tema, ou empresas que tinham uma estrutura de TI e recursos humanos, e algumas outras áreas de apoio, mas eu acho que TI e RH nesse sentido, né, como suporte ao negócio, foram indispensáveis. Mas um ponto que me chamou a atenção em algumas empresas que eu observei desse período, foi o seguinte, assim, como você também disse há pouco, Lucas, assim, a área se tornou ainda mais em evidência. É verdade. Enquanto a área de gestão de pessoas, de recursos humanos. E o que eu percebi foi uma maior clareza sobre várias vertentes de atuação do RH, né? Então, por exemplo, nunca se discutiu tanto saúde, penso eu, né, que nunca se discutiu tanto o tema, por exemplo, saúde no trabalho, saúde psíquica, a dinâmica da interação entre as pessoas, se discutir o poder do cafezinho, né, do tempo da pausa, do happy hour, enfim. Então, para esse processo de saúde mental e um melhor ambiente de convívio, todo o processo educacional, como a Simone pensou há pouco, acho que nunca se discutiu tanto formatos, enfim, então todas as vertentes, as possíveis, né, vertentes o cuidado, de atuação, né, com o colaborador, exato, né? Exato. Porque talvez, assim, o RH, claro que a gente sempre pensa nas pessoas, né? Mas eu acho que o movimento do dia a dia, né, tem essa questão da gente não ter o cuidado efetivo, né, com aquela pessoa, do que a gente está pensando, do que ela tá passando no dia a dia dela, né? Muda então, completamente. A gente teve essa preocupação muito mais latente agora nesse momento, né? De até a questão de entrar cuidado psicológico. Entrar numa reunião, né? Engraçado isso, porque eu lembro que antigamente, na Conexão, a gente já tinha reuniões, né, online, mesmo pré-pandemia. Mas aí, pós-pandemia e durante a pandemia, a gente vive um cenário de entrar nas reuniões e ter que conversar um pouco no início, né? De ter que jogar papo fora, porque é a realidade. Sim. Se você tá no escritório de uma empresa, você não encontra com alguém no corredor, você não fala, e aí, tudo bem? Dormiu bem? E aí? Que legal essa roupa, né? Você interage. Hoje a gente fala do fundo da pessoa, da casa que ela fez obra, ou brinca de alguma coisa, porque é natural, né? Exato. E tem gente que acho que perdeu um pouco esse tom, né, de não entender que isso é saudável acontecer, esse bate-papo, né, é uma coisa que deve acontecer para você poder justamente... Continuar, na verdade, né, porque a gente tem isso no presencial, um cafezinho, né, em meio a uma reunião e outra, e dar continuidade a isso, esse cafezinho, né, mesmo que seja identificar virtual. temas como o que você falou, né, que é com esse olhar mais a fundo, que é um olhar mais de humano mesmo, de empatia, você consegue identificar muito melhor esses temas. Claro. Não é a única forma, mas é uma forma que apoia, né? Claro. Porque o remoto, mais uma vez, né, da forma como se deu, ele é muito restrito, né, em pontos de observação, vamos dizer assim, né? Então a Simone, por exemplo, que já gerenciou grandes equipes, assim, equipes volumosas, né? Simone, quantas pessoas você já gerenciou? Olha, num total eu já tive equipes de 70 pessoas. Olha só. Tá? E aí, né, recrutamento e seleção, treinamento, né, uma equipe bem grande. Foi logo no início da minha liderança, né, como líder. Foi um desafio muito grande, mas foi muito bacana. E a última vez que eu gerenciei foram 27 pessoas. 27. Nossa, que desafio, né? Então, mas no presencial, certamente a Simone dispunha de diferentes recursos. De vezes uma troca de olhar no elevador com aquela colaboradora que ela não veria mais ao longo do dia porque estava envolvida no trabalho, já era o bastante para ela falar, aí, como é que você tá? Você tá bem? Ou às vezes ela percebe que a pessoa não estava bem, você já falava, não posso deixar de acionar a fulana durante o dia, porque eu sei que ela não tá bem. Chega de forma diferente, né, a pessoa. Exato, né? exato. Quando a gente parte para esse modelo
remoto, da forma como se deu e da forma como, até o momento, boa parte das empresas vem praticando, ele realmente a questão sensorial dela é muito mais restrita, né? Muito. Então você tem ali um horário agendado para fazer uma determinada reunião que, em tese, já tem uma pauta, né? Então, como você bem disse, ali são 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos que sejam, muito direcionado. Então, assim, não só é saudável, né, como é necessário assim, né, que isso ocorra. E aí, um ponto, Lucas, que eu acho que a área de recursos humanos pôde entrar e jogar bem sobre esses aspectos, assim, né? Assim, dá para você propor, pode parecer engessado o termo, mas assim, propor método para que isso ocorra de maneira mais fluida nas empresas. Assim, não é só contar com a criatividade, né? Óbvio que você pode contar e deve, né? Com a criatividade dos líderes, enfim, dos gestores de equipe e tudo mais. Mas existem formas de fazer isso de maneira um pouco mais sistêmica e orgânica, né? A Conexão entrou em vários projetos nessa linha, né? De como transformar, como modelar uma maneira dentro de uma organização qualquer, de modo que isso se torne um pouco mais fluido, né? Esses encontros, Sim. enfim. E até olhando para frente de treinamento e desenvolvimento, que é o que eu queria te perguntar agora, a gente viveu um período já bem grande, eu diria, né? Pensando nesses formatos, testando muita coisa. A gente viu muitas empresas olhando para formatos, ferramentas, metodologias e testando muitas. Mas eu queria te perguntar o que você acha que assim, são as perspectivas daqui para frente nessa área, sabe, de T&D, pensando no modelo remoto, mas não só nele. Sim. Porque eu acho que tem sim uma possibilidade de se manter certos formatos, certos cursos, certos treinamentos nesse caso, mas é possível ainda assim que tenha formatos híbridos. Eu mesmo já tenho começado a ver de novo alguns cursos que estão optando já pelo formato presencial, seguindo normas de segurança, com poucas pessoas, em todo um controle necessário. Mas o que você pensa assim, de perspectiva para essa área de treinamento e desenvolvimento daqui para frente? Antes mesmo do tema, né, treinamento e desenvolvimento, assim, a pandemia vai acabar. Eu só acredito, gente. Acho que todos, né? A pandemia vai acabar. Então, assim, o que vai ficar para boa parte das empresas é a manutenção de um modelo de trabalho remoto. Sim. E que já é uma tendência, e quando a gente olha as grandes, né, as empresas globais, elas já estão muito convictas de que 100% remoto, para a grande maioria delas, não vai fluir, principalmente para a manutenção de um ambiente mais orgânico, manutenção da cultura, a conexão entre as pessoas e por aí vai. Eu acho que a gente deveria dar o papo para um outro caminho. Mas o ponto central o modelo remoto, ele vai se transformar em inúmeras possibilidades, ponto 1. Ponto 2, a pandemia vai acabar. Então, o isolamento social, né, e a restrição domiciliar, enfim, isso vai acabar. Posto isso, um ponto quando a gente pensa, né, em treinamento e desenvolvimento, assim, a ideia da autonomia do aluno, do aprendiz, e a ideia das organizações que aprendem, né? Então lá, cara, a gente está falando PTCs de década de 90. Então, assim, não é de hoje que se discute o tema como que uma organização precisa e deve, né, desenvolver uma dinâmica de autoaprendizagem, né? Vamos dizer assim. O aprender a aprender, né? Posto isso, Lucas, aí sendo mais objetivo na tua pergunta, assim, eu imagino que cada vez vai se tornar cada vez mais plural as formas de se aprender. Quando a gente faz um espelhamento para canais de comunicação, né? Hoje é cada vez mais plural plataformas e meios de comunicação. Para aprendizagem é a mesma coisa. A gente aprende com um vídeo de TikTok de 1 minuto, a gente aprende com um tutorial no YouTube, a gente aprende lendo algo nas mais diferentes plataformas e por aí vai. Isso, por um modelo de educação corporativa, o espelhamento é muito claro. Então, assim, essas peças, né, esses meios, esses objetos de aprendizagem serão cada vez mais diversos. E um ponto de atenção, aí só para talvez fechar aqui a minha resposta, as organizações, né, tendem a ter um olhar mais atento à experiência de aprendizagem daquele sujeito, né? Então, como que esses objetos estarão dispostos de uma forma que faça sentido
para aquele camarada, né? Independente do nível que ele ocupa na organização, independente da função dele. Então, assim, acho que o olhar para a experiência do aluno, vamos dizer assim, né? Está cada vez mais em voga, assim, e precisa estar. E no digital isso ainda fica mais destacado, né? Eu pelo menos penso muito nisso, porque quando você coloca esse aluno, né, esse aprendiz para estar numa ferramenta, basicamente tudo que ele faz eu consigo mapear, né? Se ele para, se ele avança, quanto tempo ele fica, sim, se ele comenta, né, trazendo para o mundo de redes sociais, né? Se ele curte, se ele compartilha e tal. Então, assim, é muito rastreável, né, o que eu posso ter de informação dessa pessoa. Óbvio que tem todo um lado do aprendizado, da absorção, que aí não tem como a gente, sim, metrificar tão de forma objetiva, mas tem muitos formatos para você poder medir, sim, esse treinamento, sim, né? Eu, sim, acho que eu vejo como uma das tendências grandes que as próximas organizações vão estar olhando daqui para frente, assim. Sim. Eu ainda acho que é uma área que tem muito a evoluir quando a gente fala de medição de resultados, sabe? De conseguir, sim, avaliar o quanto que aquele treinamento realmente foi efetivo, o quanto que ele trouxe de retorno para o negócio. Já tem algumas coisas se desenhando, mas eu não vejo ainda muitas empresas conseguindo trazer esses resultados, claro, e mostrar, olha, isso aqui aconteceu, sabe? Claro. Mesmo tendo possibilidade, talvez não consegue fazer uma correlação tão direta, ou talvez não consegue olhar mesmo para aquele processo e pensar, tá, o que isso aqui vai impactar na empresa? Isso aqui, exato, vai trazer mais lucro? Isso vai trazer mais receita? Vai trazer mais felicidade pro time? Exato. Vai trazer mais engajamento? Enfim. E é uma mudança de cultura, né? Porque o que acontece? Eu também já atuei em treinamento, né? Com uma equipe, enfim, uma empresa. E aí a gente consegue perceber o seguinte, já existia algumas modalidades como o e-learning, o LMS, né? Sim. Que são ferramentas aí que a gente pode fazer com que o colaborador atue, não dentro de sala de aula, mas no posto de trabalho dele, né, onde ele vai se desenvolver. Só que a cultura, sabe, eu acho que a forma de como isso foi passado, e a organização, né, porque a liderança tem que estar junto a esse colaborador para fazer acontecer, né, aquilo ali. Então, assim, aquilo ali se torna de uma forma maçante para o colaborador e não algo, sim, que vai fluir, sabe, eu tô ali para me desenvolver no meu posto de trabalho. Não, o desenvolvimento, eu sou muito assim, sala de aula, né? Então, associa o desenvolvimento só a esse formato, exatamente, né? E isso a gente tem que evoluir bastante em relação a essa nova modalidade, que é importantíssimo, né, acredito, mas como é que isso foi passado, como é que isso foi comprado, e aí, né, a liderança tá aí para isso, para acompanhar e para garantir, né? E sem contar, né, essa pessoa que vai fazer todo esse controle, como é que ele vai esmiuçar todo o resultado daquele treinamento, né? Então, sim, é esse ponto, cara, muito interessante, essa bola que a Simone levantou. Eu tenho duas observações. Uma, voltando à tua colocação, assim, eu acho que a gente precisa refletir sobre não só os modelos de aprendizagem, mas a forma como a gente mede, ou a necessidade de medir, precisa estar na mesa da forma como está. Essa transição, que aí já é algo que já está em voga, já está na pauta, né? Essa transição desse ambiente de controle para o ambiente de experiência, né? Então, até, sim, dentro das próprias plataformas, né? Quando a gente pega um modelo de LMS que estava muito preocupado, né, em medir tempo de acesso, número de participantes, cruza conteúdo, tem ali uma arquitetura uma prateleira muito certinha. E hoje, quando a gente pensa em plataformas mais voltadas para a experiência, no LXP, ela pensa muito mais em como, não necessariamente se essa trilha foi feita, se ela foi feita ou não. Ela está muito mais interessada na participação desse sujeito dentro desse ambiente, mas de uma maneira um pouco mais orgânica. E quando eu falo orgânico, por exemplo, por que não usar, e muitas dessas plataformas já apontam, né, o uso da inteligência artificial para propor conteúdo a partir de áreas de interesse. Se você atua numa determinada área da empresa e você tem interesse, por exemplo, você é da área da cadeia de suprimentos, e você tem interesse em assuntos ligados à área jurídica daquela companhia, por que não? Sim. E quando a gente pensa nas plataformas ou nos modelos mais tradicionais, só lhe era oferecido conteúdos específicos da cadeia de suprimentos.
por que não você ser estimulado e ter acesso a isso? E aí eu acho que esses ambientes mais orgânicos, né, que eu venho dizendo, apontam um pouco para isso. E isso é o agora, não é nem mais o futuro, porque esse profissional que tem conhecimento generalista em diversas frentes, né, que a gente chama lá de T-shaped, se eu não me engano, acho que é alguma coisa com carreira inteira. A carreira inteira, exatamente. Sim. Ou seja, ele é muito aprofundado num tema, mas ele tem um conhecimento vasto, né, do negócio, de outras áreas. Isso está muito ligado com o que a gente vive hoje, porque são tantas conexões que podem ser feitas, né? Eu vejo muito isso a partir da criatividade. Eu acho que é uma coisa difícil de se medir, e muita gente acaba me perguntando, por que você faz pra ser criativo? Como é que é esse processo de criação de uma ideia e tal? E eu acho que é muito isso, é muito referência, né? Sim. Por você ter referências de áreas que não necessariamente são as que são exigidas de você, né? Então, por exemplo, eu trabalho diretamente com RH, mas adoro marketing e pego muitas coisas do marketing e aplico no RH. E as pessoas olham e falam, nossa, que criativo. Não, mas isso já existia. Eu só adaptei o local da aplicação, né? Então, é muito disso. Eu acho que outro dia eu estava até vendo uma palestra, se não me engano, do Cortella, não lembro, que ele contou que essa coisa da educação e até trazendo o olhar do filho, né? Que quando o filho chega em casa, depois da escola, o pai pode perguntar, e aí, o que você aprendeu hoje? E isso seria um modelo mais de controle, em que eu tô ali jogando pro outro e colocando um pouco de pressão. E a outra pergunta seria, o que você pode me ensinar hoje? Perfeito. Isso muda completamente nessa interação. Perfeito. Só que eu acho que trazendo para esse olhar das ferramentas é muito disso, porque eu ainda vejo muitos RHs preocupados em empurrar conteúdo na goela abaixo e assim, a meta do RH é essa quantidade de conteúdo que foi assistida e não necessariamente o quanto isso foi útil pro colaborador, sabe? Então é muito disso mesmo. É coisa do método controle, cara, assim, isso não tá restrito aos ambientes empresariais, assim, essa coisa do método controle, cara, atravessa, né? Então, esse gancho que você levantou, cara, do como a gente aprende com as crianças, cara, isso não é slogan, isso é real, assim. Então, óbvio, vocês conhecem, né, a Clarice, a minha pequena, e teve as pessoas ligadas a mim, enfim, sabem dessa história, isso foi bem recente. Era um sábado e ela adora ficar em casa, era um dia nublado e tal, ainda mais, né, e eu queria dar uma volta, assim, ali nas ruas onde eu moro em Santa Teresa, e eu queria dar uma volta. Eu falei, Clarice, vamos pra rua? Ela, não, papai, vamos ficar em casa brincando, desenhando e tal. Ela adora desenhar. Eu falei, então vamos fazer os dois. Vamos pegar uma pranchetinha, seus papéis, enfim. Vamos pra rua e a gente desenha. Aí na minha cabeça, muito metódica, vamos parar numa praça, vamos olhar uma paisagem, lá tem o mirante, lá próximo de casa, bem bonito por sinal, e vamos desenhar a paisagem. Também isso árvores, aquela gaivota, e ver e pronto. É o que estava na minha cabeça. Enquanto isso, a gente dá um passeio. Aí ela, tá bom. Quando a gente começou a subir a ladeira, ela viu 2 rapazes trabalhando. Papai, quero desenhar eles. Falei, que isso, Clarice? Calma aí, não. E aí vem os vícios do adulto. Eu falei, não, Clarice, que isso? Tal. Ela já sentou no meio-fio, nem me perguntou mais e começou a desenhar, tal. Terminando, eu achei muito bonita ali a gravura dela. Eu falei, eu vou guardar. Não, pai, vamos dar pra ele. Porque eu quero dar pra eles. Aí eu falei, Clarice, deixa eu pelo menos tirar uma foto mais uma vez, cara. Aquela coisa, a musculatura enrijecida do adulto, né? Ela foi lá, moço, e com vergonha, né? Dela, o rapaz segurando a escada, ela, moço, daqui, te desenhei, queria te dar. Cara, ficou super emocionado e tal. E daí a gente começou a subir a ladeira, Lucas, foram 6 pessoas desenhadas ao todo, assim. Ela olhava, papai, aquele moço ali. Um deles chorou, assim, esse segundo, o Cezinha, um senhor, ele achou aquilo tão bonito, tal, uma moça que estava parada na praça, enfim, várias pessoas. O que eu quero contar com essa história? Foi um dia magnífico, assim, para mim, eu aprendi muito, assim, porque ela olhava, por algum motivo, aquela pessoa chamava a atenção dela, ela abordava, desenhava, entregava, as pessoas também saíam do lugar comum, né? Eu lembro que tinha um rapaz que estava no horário do almoço, trabalhava no supermercado próximo, ele estava ali na hora do almoço dele, enfim. E aquilo foi tão bacana que ele desabafou, falou coisas, processo familiar dele e tudo mais. Fato é, a gente precisa estar um pouco mais aberto ao que virá. Eu acho que você tem que dar alguns parâmetros, né? Ela tinha caneta nas mãos, ela tinha papel nas mãos, ela tinha um lugar que ela poderia experimentar aquilo. O mínimo de método, o mínimo de ferramenta ela tinha.
mas a gente precisa de alguma forma. E ela desenhou. Se porventura o módulo do curso era fazer desenho, final, né? Ela fez vários desenhos. Mas se eu quisesse medir o desenho, já não teria mais, porque ela deu os desenhos. E o quanto foi importante para as pessoas, né? Olha isso. Sim. Né? O quanto você aprendeu nesse conjunto de coisas que você estava resistente, e o quanto ela mostrou para você que você pode fazer da forma que você quiser, né? Exato. E ter um resultado final, né? O resultado esperado. E é fugir dessa coisa do controle, porque você abre mão dele para poder colher resultados que talvez você nunca teve, né? E que talvez vão transformar a sua empresa, vão transformar o seu RH, vão transformar os colaboradores. É muito isso de ter verba para errar, né? Porque as empresas são muito preocupadas em ter ali os controles de verba e tudo, orçamento e tal, e tudo ali encaixadinho e tal. Tá, mas e quando a gente vai poder testar algo diferente? Algo que eu não tenho certeza se vai funcionar? É óbvio que a empresa pode ter ali, né, dentro do seu orçamento, um orçamento maior dedicado a coisas que vão fazer a empresa se manter, trazer segurança, igual nos investimentos, né? Só que ela vai ter uma verba pequena ali, parte da sua verba, para dedicar em arriscar num projeto novo que nunca foi feito, que vai tirar a galera da zona de conforto. Né? Eu acho que isso é essencial e é uma reflexão que vem aplicada em qualquer cenário, né? Então, o que você falou, assim, muito de interessante nessa questão de você conhecer outras atividades, outras atribuições e você praticar no RH, né? Ontem eu estava lendo uma matéria onde uma pessoa estava, né, expondo a situação que era por que você contratar sempre psicólogos para estar no RH como líderes, né? Como líderes de um recrutamento de seleção e nas divulgações da vaga tem lá, né? Você precisa ser psicólogo com o CRP, né? Tudo certinho. E aí, por que não você ser de outra área e ter uma experiência assim naquela área de atuação, né? Então, olha aí, né, a diversidade, o quanto isso vai contribuir. E aí, trazendo um pouquinho para a experiência que eu tenho, eu sou assistente social de formação e nunca atuei como assistente social, né? E sempre atuei dentro do RH. Tá ali ligada a pessoas, mas né, eu trago um pouco da minha vivência, da minha formação para um mundo de RH que está ligado a pessoas, né? Eu já tenho amigas que são fonoaudiólogas, que são excelentes, né, em recrutamento e seleção, em treinamento, e trouxe, né, toda a bagagem, a experiência, enfim. A formação dela para esse mundo de RH, né? E a gente tem que ter, sabe, parar e você olhar, né? Eu costumo, quando eu pego um currículo, né, em recrutamento de seleção, que a gente tem um olhar, a gente tem que olhar assim, né? Por que ele não tem essa formação, mas ele tem uma experiência ali que vai agregar muito. O conjunto da obra, né? O conjunto, né? Então eu acho isso importantíssimo que você falou. E esse olhar, né, que a Clarice teve aí, do desenvolvimento, e você não ter resistência, né? O resultado final ele vai acontecer. Eu não ao chegar em casa, eu não tinha nenhum desenho para contar a história, vamos dizer assim, né? Mas aconteceu, né? A experiência foi gerada. Se eu tivesse que catalogar e pôr numa pasta os 6 desenhos, pronto. Ela aprendeu a fazer 6 desenhos. Cara, isso é uma viagem, assim, isso é uma cilada. Se a gente se prender ao placar e não ao jogo, né? Se você parasse para escrever como foi aquele seu dia, quantas coisas importantes foram feitas ali, né? Sim. Não, perfeito. E que bom que você trouxe esse tema do recrutamento, sim, porque já é o que eu ia te perguntar agora. Você liderando, né, o time de recrutamento aqui da Conexão, tem muito tempo de experiência nessa área. E assim, quando eu olho para o recrutamento e olho para o trabalho remoto, nossa, como foi uma área que foi impactada. Porque óbvio que tem um impacto para o RH em si, para o recrutador, ok, mas o impacto para seleção, para candidaturas, para diversidade, né, para você não ter mais essas limitações geográficas, para você mesmo dar a possibilidade de pessoas que não têm condição financeira de participar de um processo seletivo presencial, porque é custo. Muitas empresas não têm essa sensibilidade, mas é custo. Então, o que você tem para falar sobre isso, assim, sobre como foi esse impacto, né, até mais para a seleção enquanto candidato do que para o recrutador? Na verdade, assim, tem várias coisas para se falar, né?
falando um pouquinho do candidato. Uhum. O candidato, ele teve que se reinventar, né? E aquele candidato, para fazer um pitch, num vídeo, né? Numa outra modalidade, ele teve que se preparar também para participar de um processo seletivo online, porque não é exatamente só no momento que você está com o candidato né, ali na plataforma, ele tem que ter uma preparação antes, então eu digo que o processo seletivo ele começa antes, né? Sim. É toda uma preparação, ele se prepara no ambiente, ele verifica uma plataforma que ele nunca utilizou, então ele tem que baixar essa plataforma, né? Exatamente, né? Então é algo muito novo para as pessoas, ele tem que verificar o ambiente, né? Ele, obviamente, ele tem que se posicionar de uma forma que a pessoa vá ver o candidato. Então, tudo isso, né, a tecnologia e aí a questão da internet. Então, é uma série de coisas que ele precisou se adaptar para essa nova modalidade, né? E aí, falando um pouquinho das empresas também, como é que as empresas tiveram que se reinventar nesse modelo, né? Muitas trabalhando com uma inteligência artificial aí, que é extremamente importante. Hoje a gente, né, não pode descartar. Então, hoje a gente tem aí, principalmente aqui na Conexão, a gente já trabalha com uma plataforma artificial que aí traz muitas informações bacanas, a gente conseguiu o candidato ideal para as empresas, né? Então, as empresas hoje também tiveram que se reinventar nesse modelo, né? De fazer um processo seletivo mais fluido, né? Porque você não está presencial com a pessoa, então fazer com que ele se sinta mais à vontade. Então, teve que trabalhar, sim, algumas coisas. Esse amparo tecnológico é fundamental. Exatamente, né? E trabalhar também a administração do tempo, né? Para você fazer com que o candidato... E eu vou além, né? Como é que você vai atrair esse candidato. Perfeito. Então, hoje, né, eu vi um artigo também de uma pessoa no LinkedIn, enfim, que eu achei muito interessante, que é o inbound recruit, né? Sim. Que, na verdade, é a atração desse talento. É muito similar a uma venda, a uma compra... de um produto, de um serviço, né? De um serviço, né? Perfeito. Então, assim... que a gente trabalha no marketing, inbound marketing. Exatamente. E é você trabalhar um pouquinho essa questão, né? De como é que você atrai esse candidato. A gente vem trocando muito, né, Lucas? Para fazer uma divulgação diferenciada. E como é que a gente faz isso, né? Entendendo um pouquinho o nosso cliente, fazendo com que ele traga muitas informações que vai contribuir para essa divulgação, eu tornar essa empresa atrativa, né? E não só eu ir buscar o candidato, eu fazer com que ele desperte esse interesse aí para ele poder trabalhar. Causar uma primeira boa impressão, né? Eu falo muito isso para os gestores, empresários que conversam comigo. Acabou essa ideia de candidato que é desesperado para trabalhar em empresa. É óbvio que isso existe, o cenário do Brasil é negativo nesse sentido, a gente tem uma taxa de desemprego enorme, mas cada vez mais as pessoas estão escolhendo as empresas para se trabalhar e trocando de empresa. Óbvio que a gente está aí olhando para um cenário, né, limitado da sociedade como um todo, mas quando a gente olha para o mercado de trabalho e escolha de profissionais para as empresas, os critérios têm aumentado e os candidatos têm escolhido, sim, as empresas que querem trabalhar. E levando em consideração a experiência do processo, o quão transparente a empresa foi na divulgação daquela vaga, o quão a empresa está bem avaliada nos canais de divulgação, seja até do marketing, porque eu quero trabalhar numa empresa que o cliente gosta do que ele tem. Era isso que eu ia pontuar, e não os canais oficiais das empresas, né? Então ele vai buscar uma plataforma onde os empregados daquela empresa opinem, ele vai pegar uma plataforma onde o cliente daquela empresa opine, não só o canal oficial, obviamente, da própria empresa. Mas só um gancho na discussão de vocês, para talvez tornar ainda mais complexo esse processo, não complexo o processo de seleção, né? Mas mais diversificado em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Meus pais são cearenses, né? Meu pai, ele veio para o Rio na década de 70 e ele é
a síntese das canções do Belchior, né? Então, do sujeito que desce do norte e vem para o sul para tentar a vida na cidade grande. Então, assim como meu pai, muitos fizeram esse movimento, né? E eu estou olhando um recorte Brasil, né? Imagino que esse movimento de ir para grandes eixos, né, geográficos, isso era um comportamento mundial. Hoje não mais. Então, se você tem um modelo de trabalho, não que hoje não mais, mas há uma possibilidade muito clara, como já está já está posto, né, vamos dizer assim, com a possibilidade de você contratar um camarada que está no interior do Paraná, camarada que está em Salvador, um camarada que está no Acre, um camarada que está em qualquer estado ou cidade da federação. Uma vez que você tem um modelo remoto, então para o candidato a dinâmica, né, para a escolha dessa vaga, ela vai se tornar cada vez mais plural, né? Uma vez que ele não vai estar mais restrito à localidade dele, tampouco fazer a obrigatoriedade do deslocamento para aquela unidade, para aquela cidade. E para as empresas idem, né? Então, assim, como eu posso, uma vez que agora a minha possibilidade de contratação, exatamente, não tem mais limitação, e a depender do negócio, essa barreira, o limite, né, ele passa a ser global, né? Torna o jogo mais interessante, né? Tanto para quem é contratado quanto para quem... E a competição aumenta nos dois cenários, né? Porque o candidato tem possibilidade de mais empresas e a empresa tem possibilidade de mais candidatos. Então o universo amplia para os dois cenários e eu concordo muito com isso. Eu acho que é um ponto que avançou sim, mas ainda temos... Porque muita gente, quando a gente traz esse tema, fala, tá, mas isso aí você está olhando para uma coisa muito específica da sociedade. Você olha para classes C, D e E, eles não têm acesso a esse tipo de formato, de contratação. Ok, isso ainda existe sim um caminho a ser trilhado, mas essa evolução ela vai acontecer e ela já está acontecendo. Tanto que a gente tem visto, né, processos de trabalho mais operacionais sendo automatizados, isso é uma realidade, e aí muitas pessoas ficam com medo de desemprego e tal, e isso também é uma realidade, mas essas pessoas vão acabar migrando para serviços operacionais talvez também, só que dentro de um trabalho de tecnologia, por exemplo. Esses softwares, esses programas, eles precisam ser desenvolvidos, atualizados, as pessoas têm que ser atendidas remotamente muitas vezes. Então a gente tem visto, por exemplo, uma demanda por essa área de call center crescendo. Por quê? Porque muitas empresas que antes tinham um trabalho presencial, atendimento ali físico, agora estão fazendo atendimento à distância. Então a gente tem pessoas espalhadas pelo Brasil que quando a gente hoje recebe uma ligação, ela não está na empresa, ela está no local de trabalho da casa dela. Então criam outras perspectivas que a gente nem consegue ainda saber quais vão ser, né? Mas eu vejo muita transformação ainda nessa frente aí de atuação, né? Perfeito. Uma consideração apenas, até para não dar a impressão, né, que estamos dentro de uma bolha. Óbvio que a gente precisa sim, e aí é um processo que tem que ocorrer concomitante, de discussão de políticas públicas, quais são as atuações de todos os agentes públicos, privados, para tentar diminuir esse ato. E aí estou falando de diferentes países, mas no Brasil em especial, né, entre ricos e pobres. Óbvio, a gente tem muita coisa a ser posta na mesa para ser tratado. Entretanto, isso não limita ou não anula essa discussão que é transformação tecnológica, possibilidades de contatos de diferentes pontos do país. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente pega essas grandes personalidades, né, do humor, da arte, enfim. Hoje você tem da música, você pega expoentes, cara, em vários cantos do Brasil, que, mais uma vez, esses camaradas, num dado momento de tempo e espaço, precisariam se deslocar para um determinado eixo. E aí, no Brasil, estava muito restrito aqui, parte da região sudeste, parte da região sul, mas muito na região sudeste, né? Para ele conseguir uma visibilidade. Então, hoje você pega, salvo engano, o Whindersson, né? Ele é, salvo engano, do Tocantins, né? E não de Palmas, ele é do interior do Tocantins. Então, assim, e um fenômeno das grandes redes, porque foi um filho da internet, vamos dizer assim. Então, está posto essa dinâmica de comunicação e contatos remotos. Óbvio, para a nossa seara, né, que a gente está falando de relações de trabalho e como melhor gerir, enfim, como melhor organizar, né, vamos dizer assim, né, as relações de trabalho, tem um tema paralelo, óbvio que toca, mas que precisa ser discutido, aí teríamos que abrir uma outra mesa dessa de discussão, que aí falar de políticas públicas, falar de todo um trabalho de reformas trabalhistas,
de maneira mais igualitária e por aí vai. Sim, e assim, eu levanto aqui uma outra possibilidade, porque eu acho que é muito nisso, né? Você olhar para um dado e tentar espelhar isso para outro cenário. Por exemplo, você deu esse exemplo do Whindersson, né? E a gente vê isso com vários outros exemplos também de pessoas de redes sociais e que ficaram famosas. É possível, e eu acredito nisso, que daqui a algum tempo a gente vai passar a ter pessoas em destaque nas empresas, CEOs, presidentes, que vieram a partir de recrutamentos à distância do interior do Brasil e que hoje ocupam cargos de destaque e conseguiram crescer na empresa, mesmo sem estar presencialmente perto e com acesso rápido e fácil, né, aos grandes centros. Então, isso vai acabar se espelhando para outras áreas, porque é o que a gente está vivendo hoje. Claro. Óbvio que demorou, mas eu vejo, como você falou, muitas empresas que querem manter esse formato de alguma forma. Não necessariamente 100%, não necessariamente... eu estava até outro dia participando de uma mentoria com o pessoal da GUP, falando sobre trabalho remoto, e tinha uma pessoa lá da XP, né? E eles estavam comentando, pô, aí a XP tinha um escritório lindo lá em São Paulo, todo um apelo presencial, até do onboarding, toda essa pegada para receber as pessoas. E eles, né, migraram 100% para o digital, tiveram aí uma evasão de pessoas indo para o interior para trabalhar à distância, natural, e eles estão agora criando uma vila, que não vai ser um escritório, vai ser uma Vila XP, que vai ser um ambiente que vai ter um local de trabalho, mas vai ter uma pegada completamente voltada para uma coisa mais caseira, né? Mais próxima. Por quê? Porque eu não vou ter um escritório no centro de São Paulo, eu vou ter uma vila no interior, em que a pessoa, quando for para lá, vai poder beber, jogar, se hospedar, trabalhar. Olha, então, você vê que tem coisas... e olha como o ser humano é curioso, né? Que a gente... Em algum momento eu tenho a sensação que a gente está em círculos, né? As vilas eram as estruturas industriais, né, que se instalavam no interior do Brasil, lá fora, e criavam as vilas para os moradores. Olha como que a coisa vai se reinventando, que curioso. É isso, vai mudando algumas condições, mas os formatos eles vão... Exato, só para ratificar um ponto na minha fala, desculpa, para deixar claro isso, que o saber e os talentos sempre tiveram em todos os lugares do Brasil e mundo afora. Eu queria deixar isso grifado. O que ocorria no passado, a meu ver, era a necessidade do deslocamento dessas pessoas para um determinado grande centro para se mostrar, né? Para estar no jogo, vamos dizer assim. Mas é só para reforçar, porque pode dar aquela ideia sulista de nariz em pé. Não é isso. Assim, é muito para reforçar que esse saber, né, esses talentos estavam espalhados aí por diferentes regiões e hoje que fica um pouco mais viável, né? Exato, sem necessariamente o deslocamento dessa pessoa para um determinado centro, né? Vamos dizer assim. Sim, pegando esse gancho, eu já venho entrando na diversidade, né? No trabalho remoto, o quanto isso contribuiu, né, para o momento que a gente está vivendo. Vamos lá. Mulheres que, né, têm a sua jornada dupla, né, tem que sair para trabalhar, deixar o filho, e isso, né, o trabalho remoto, ela valoriza essa questão aí dela trabalhar, ter essa possibilidade de estar junto com a família e fazer os afazeres administrando o tempo dela. E força uma relação mais igualitária com o companheiro, caso exatamente. Exatamente, reforça aí a questão do homem dentro de casa, que tem que dividir as tarefas junto com ela, né? A questão do deficiente físico, que muitas vezes tem essa questão do deslocamento, o quanto ele agora pode trabalhar de uma forma remota, de uma forma mais tranquila, né? Onde ele não precisa sair do ambiente físico dele, né? Sim. Então, assim, tem diversas coisas que o trabalho remoto teve de grande valia, né? Sim. Falando um pouquinho de diversidade. Então, eu acho muito interessante essa questão de Com certeza. Não, as possibilidades são imensas e eu acho que, como eu falei no início da minha fala hoje, eu acho que a gente vive um cenário que não é um cenário ideal para esse formato, mas é o formato que foi o necessário, né? Na verdade não foi uma necessidade, não foi uma tendência, o remoto, não, agora é isso ou não é isso. Então, assim, foi imposto, e por isso que tem muitos erros, né? Tem muita evolução ainda, né? Tem muito aprendizado para ser vivido. A gente testou algumas coisas, mas numa condição específica. Vivemos isso num cenário em que as pessoas tinham que estar em casa. Isso é muito diverso. Até essas questões de pesquisas, né? Tem até uma pesquisa
da Salesforce, né, que fez uma pesquisa, que 57% dos brasileiros gostaria de continuar em home office. Foi uma pesquisa com mais de 20 mil entrevistados. E eu fico me perguntando, né, em que contexto, né, será que isso é possível ele expurgar e pensar no mundo sem a pandemia e pensar na vida dele, exato, como que ele estaria nesse mundo? Mas, ao mesmo tempo, ele foi impactado pelo que ele viveu. Isso mudou nele. Eu mudei. Perspectivas, vontades, a minha casa, meu modo de trabalho. Então, isso realmente mudou a minha forma de pensar como era o trabalho remoto. Então, é difícil hoje a gente conseguir medir o quanto que nos próximos anos realmente vão ter. Isso vai ser uma tendência talvez maior ou menor do que é hoje. E até que ponto tem um viés aí que está impactando, sabe? Curioso que nas plataformas hoje já tem lá para você trabalhar em remoto, né? Então, assim, enquanto candidato, você tem a opção de colocar de filtrar que você só deseja trabalhar se for de forma remota. Olha isso, né? E também, voltando a falar um pouquinho dessa questão do remoto, essa questão de você contratar pessoas de outros estados, como a gente já acabou de falar isso, olha a possibilidade, né? Que antes, né, você não era restrito, né? Não era tão atento. E para as novas gerações, né, eu me incluo nisso, imagina como é que vai ser o impacto disso para a carreira dessa pessoa que está agora entrando no mercado de trabalho e já podendo escolher se ela trabalha de casa ou se ela trabalha da empresa. Só que ela está, de novo, dentro de um cenário de pandemia. É isso que ela tem que entender. Trabalhar de casa hoje talvez não seja o que vai ser trabalhar de forma remota daqui a 2 anos, daqui a 1 ano. E talvez ele trabalhe muito mais, né? Dois pontos que eu queria trazer dentro dessa seara, né? Acho que o primeiro como você bem disse, né? A gente está se discutindo um modelo remoto dentro de um modelo dentro de uma dinâmica, né, que é muito específica. Feito isso, uma vez passada a pandemia, esse olhar um pouco mais atento, ou então pôr uma lupa, precisa ser feito, porque o trabalho remoto para muitas pessoas não é esse mar de rosa, tanto que a pesquisa, pelo menos esse dado, está quase ali no meio a meio. Exatamente. Tem que se levar em consideração qual tipo de tarefa que essa pessoa faz, qual tipo de atuação dela, como que é a dinâmica familiar, residencial dessa pessoa, o quão o estar em grupo presencial, dependendo da atividade, ela ocupa uma necessidade ainda maior. Então, assim, a própria estrutura da empresa, se a empresa tem estrutura para ele trabalhar de forma remota. Então, esse olhar mais cirúrgico, né, um pouco mais atento, precisa ser feito. Então, assim, acho que nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Eu acho que está aí, é algo que está posto, é algo que veio para ficar, entretanto, ele precisa ser moldado. Eu vejo ainda com muita possibilidade, uma argila ainda em formação. Concordo 100%. E eu acho que dentro de tudo isso que a gente falou, e a gente citou em alguns momentos, a gente fala de cultura. Sim, né? sim. Como que é importante essas empresas cuidarem e pensarem nesses formatos. Eu queria trazer o questionamento para vocês. A gente teve aí nesse período empresas e pessoas que foram contratadas pelas empresas sem nunca ter visto as pessoas da empresa, sem nunca ter ido à empresa. Isso ainda é um cenário de muitas empresas. Como que né, implementar uma cultura ou trazer a cultura para o colaborador que nunca sequer encontrou presencialmente ou foi ao local de trabalho? Exato. Como é isso? Uma resposta simples, não faço ideia. Porque isso realmente é muito novo, assim, e todos os experimentos, vamos pensar, empresas bem-sucedidas no tema, ainda é muito celular ainda. Então, todas as grandes organizações, e quando falo grande, não necessariamente de grande porte, né? Acho que todas as organizações que têm um traço cultural muito forte, né? E que já tinha ali nos seus colaboradores um envolvimento muito grande com esses aspectos culturais, estão refletindo, assim, porque tem até um cliente nosso, por exemplo, que quando a gente rodou uma pesquisa similar e bateu cerca de 89, salvo engano, dos colaboradores preferiam no remoto, ponto 1. Ponto 2, durante a pandemia, cerca de 10% da companhia, 15% foi renovado. É uma empresa de médio porte. Essas pessoas que chegaram, assim,
elas tinham um outro jeito de funcionar, até porque algumas delas eram até de outros estados, né? Então era uma outra dinâmica. Eu não consigo afirmar que aquelas pessoas estão aderentes àquela cultura. Eu posso afirmar que nesse primeiro momento não estão. A gente consegue talvez estabelecer ali um determinado fit cultural no processo de seleção e tal, sim, mas o momento, a dinâmica de integração real, né, para além do onboard naquele primeiro período, né, o embarcar de fato naquela companhia ainda é uma incógnita para mim. Sim. Então eu acho que esse exemplo, a meu ver, é espelhado para tantas outras organizações. Então, assim, é um momento de transição, assim, porque não tem como, a meu ver, elementos culturais dentro de uma organização, né, até o momento era olhado muito para o presente. Era da placa próximo ao refeitório até todo o aparato, enfim, todas as práticas, né, existentes. A estrutura da empresa, né? O próprio entorno da empresa, sim, deslocamento para a empresa. Sim, são muitos elementos, deslocamento, né, para o almoço. Exato. Tudo isso. São muitos ritos sociais, né, que as pessoas naturalmente fazem, né, e que cria uma marca cultural naquela empresa. Então, a gente está na transição. Assim, eu acho que está em ebulição excelentes casos, casos que precisam ser expurgados, vamos dizer assim, né? Entretanto, está em ebulição ainda, penso eu. Né? E o que quer comentar, Simone? Então, hoje a gente já identifica em algumas empresas que já estão na própria descrição da vaga, colocando alguns pontos que ela vai trazer como benefício, mais para esse trabalho home office, né? Então, assim, a questão do valor lá atribuído ao custo de internet, sim, né? Uma sexta-feira no mês ou de 15 em 15, a sexta-feira livre, ou seja, ela já está pensando, já está atribuindo essa cultura na empresa dela, porque ela sabe que a pessoa já está totalmente 100% home office, que ela precisa de um ar, né, de sair de casa, então ela já está pensando nessa questão, e até a questão de custo também, né, custo-benefício de trazer esse colaborador para a empresa. Será, sim, que eu não vou ter um custo aí de ar-condicionado, enfim, de toda a minha infraestrutura, e onde eu posso possibilitar de tirar um pouco desse custo que vai ser minimamente, né, atribuído ao colaborador. Então, já tem aí um leque de opções. Então, sim, bem interessante. E eu queria levantar o ponto aqui, que apesar de concordar muito com vocês e com a fala do Rick também, dessa questão do trabalho remoto, que a gente não sabe ainda muito o que isso vai gerar, né? Acho que as pesquisas vão mostrar isso no futuro, mas eu penso que muitas empresas, por conta dessa adaptação que teve que ser imediata, não houve tempo para planejamento. Se ela não, sim, tinha um planejamento para migração para o remoto, ela teve que pensar disso de uma semana para outra, de um, sim, mês para o outro, né? Então foi muito rápido. Mas a empresa que se pretende continuar de forma remota, porque existe essa realidade, algumas empresas já assumiram, esse ano a gente não volta, ou até 2022 a gente não retorna, é um estabelecimento, né? Sim, isso, sim, gera impactos. Essa empresa, ela tem que pensar nessa cultura do remoto. Claro, isso é fato. Claro. Por quê? Se ela tinha uma cultura pré-pandemia, e aí hoje ela está pensando, poxa, como que eu vou manter aquilo? Não, você não vai manter aquilo. Você tem uma nova cultura para você trabalhar, com novas condições, com novas pessoas. Exato. Então, é para esse RH olhar para o que ele tem hoje e pensar o que ele quer manter daquilo ali. Eu tinha valores definidos no passado. Um dos valores, sei lá, era olho no olho. Exato. Como? Exato. Talvez agora vai ser o quê? Entendeu? Então, assim, tem que repensar as práticas, claro, pensando nesse novo cenário, porque não dá para simplesmente pensar que eu tinha um cenário antes, estou vivendo aqui um momento de transição e daqui a pouco eu volto àquilo. Não, aquilo lá acabou, é passado. Mesmo que volte ao presencial 100%, novas pessoas, conforme você falou, que talvez vão continuar no remoto de forma parcial, e uma cultura, um mundo diferente. Então, assim, sim, tem que estar olhando para essa adaptação, vivendo essa realidade e pensando nos próximos passos. Exato. Porque senão essa empresa vai ficar presa no passado, né? Exato. A própria comunicação interna, né, Lucas? A questão da integração dos colaboradores, como é que você faz hoje nessa, sim, modalidade? Então, parar mesmo, refletir
junto à liderança, à diretoria, enfim, o seu... Ainda tem empresa que tá com um programa paralisado desde a pandemia. Sim. Gente, eu acho isso inaceitável. 1 ano e meio com um programa paralisado, tem que adaptar porque ainda não voltou, ainda tá pensando na volta. Ok que pense na volta, mas tem que já ter um plano B, né? Tem que já ter algum movimento. É muito tempo. É muito curioso, muito curioso que você traz, né? Porque da mesma forma que estávamos falando há pouco, né? De adaptar modelo de gestão, controle, enfim, os dashboards, tudo da vida, para o remoto, e esse espelhamento, tá claro que ele não é possível ser feito, né? Para o aspecto cultural também. Eu acho que em algum momento, ou pelo menos nesse primeiro momento, né, as empresas pensaram muito assim, cara, como que eu vou espelhar essa cultura nesse modelo remoto? E vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Agora a reflexão que cabe é essa. Nesse modelo remoto, cabe essa mesma cultura? Então, assim, você foi muito preciso na tua observação, Lucas, porque é isso. Porque não é mais espelhar essa cultura existente para um remoto. Mais um exemplo diferente. Mais um exemplo pessoal, e mais uma vez envolvendo a Clarice, que faz muito sentido dentro dessa temática de antes e depois, né? Certa vez ela estava lá em casa, agora recente também, e o colégio dela, que era construtivista, muito bom na massa, enfim, todo um trabalho muito forte no presencial, o ambiente como um terceiro educador e tudo mais, se adaptou ao remoto durante esse período. Está no processo de transição, voltando para presencial, mas até então está no remoto. E aí, certa vez, ela estava lá em casa, agora recente, e aí eu perguntei, poxa, Clarice, ela terminou a aula, eu falei, pô, Clarice, você deve estar cheio de saudade, né, do colégio, vontade de voltar. Ela, não, papai, nem tanto, assim. É bom que às vezes vem aqui, fico contigo, né, durante a semana, posso acordar mais tarde e tal. Ou seja, cabe para ela ali, né, esse novo modelo também está valendo. E talvez o colégio dela, né, vá precisar pensar, óbvio, que não é o caso, mas se porventura eles mantivessem o modelo remoto, as novas crianças que experimentaram esse modelo, né, esse formato, talvez gere um outro ambiente cultural para aquela escola. E, consequentemente, ela vai precisar se atentar àquilo, né? Se adaptar àquilo. Então, para a organização, acho que é bem isso, né? Mesmo que no presencial, é isso que eu sempre falo. Exato. Pode voltar 100% presencial, vai ser diferente. Sim. Vão ter culturas que foram implementadas no remoto e que vão ter que ser mantidas. Sim. A empresa não pode achar que no dia que ela voltar, voltamos. Aí ela esquece 1 ano e meio que a gente viveu, né? E agora estamos como estávamos lá no início de 2020. Não tem como. Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês. Foi muito especial a nossa conversa. Acho que deu pra gente trocar aí sobre vários temas. É um tema muito rico, né? Como o Rick e Simone falaram, a gente tá vivendo ainda muito essas adaptações. Não é um modelo que tá definitivo. A gente não quer aqui prescrever nada, né? Falar, é assim que tem que ser feito, implementa isso. Não. A mensagem principal é olha pra sua empresa, olha pra sua cultura, né? Conversa com os colaboradores, ouve muito a equipe pra pensar em formatos. É isso aí. Querem ter uma frase de fechamento? Trazerem alguma reflexão? Não, me veio há pouco, a gente estava falando de canção, né? Antes aqui do início da gravação, e me veio uma canção do Beto Guedes, né? Sal da Terra, que é uma canção lindíssima, que, enfim. E tem uma frase que é muito forte na canção pra mim, que 1 mais 1 é sempre mais que 2. Eu acho que dentro desse contexto é isso, cara. É na soma. É verdade. E eu acredito assim, ouvir, né, engajar as pessoas, estar junto, se preocupar com as pessoas, isso é o mais importante, né? Então, independente de ser remoto ou presencial, a gente tem que cuidar do outro, né? Verdade, perfeito, Simone. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês, falar que agora todas as quartas-feiras a gente está lançando nosso podcast, ele vai sair 12h nas plataformas de áudio, a que você mais gosta aí você pode ouvir, e às 6 horas da tarde aqui no YouTube, que a gente vai estar aqui ao vivo lançando ele, interagindo com a galera, toda quarta-feira. Então, se vocês querem continuar ouvindo esse formato, gostaram, podem comentar, podem buscar a gente nas redes sociais, a Conexão tá lá no Instagram como @ConexãoTalento, pode achar a gente também no LinkedIn, no TikTok, tem várias outras redes aí. Espero que tenham gostado e até semana que vem. Tchau, pessoal.